Esta é a primeira aula sobre substituição nucleofílica alifática e vamos iniciá-la recordando o significado de alguns termos e estabelecendo uma simbologia para representá-los ao longo de nossas explicações e exemplos. Vamos a eles. Primeiro, substrato. Chamamos de substrato a molécula do reagente orgânico que irá sofrer a substituição de um grupo por outro. Nucleófilo, NU. É uma espécie química, átomo, molécula, íon, rica em elétrons, que por este motivo apresenta afinidade pelo átomo de carbono da molécula do substrato. O nucleófilo entrará na molécula do substrato no lugar do grupo que saiu dela. Grupo abandonador, GA, ou Leaving Group, LG, ou ainda grupo de saída. É o átomo ou grupo de átomos que sai da molécula do substrato para a entrada do nucleófilo. Vamos ver um exemplo para você entender melhor estes termos. Aqui estamos representando uma equação de uma reação de substituição em que o substrato é este brometo de alquila. Note que no substrato, o brometo é o grupo abandonador, uma vez que o identificamos fora da molécula do produto orgânico. E que o grupo alquila pode ser, por exemplo, a metila, se este R for um átomo de hidrogênio, ou pode ser um grupo etila, se este R for um grupo CH3, e assim por diante. Note que o nucleófilo é o íon hidroxila, o OH-, proveniente de uma base forte, o hidróxido de sódio, dissolvida no solvente deste meio reacional. Sabemos disto porque o vemos no produto orgânico, no lugar do BR que saiu. Bem, agora vamos entender um pouco mais sobre os nucleófilos. Como já vimos, os nucleófilos são espécies ricas em elétrons, e é assim que os reconhecemos em uma reação de substituição, pela sua capacidade em compartilhar seus elétrons com um átomo de carbono do substrato, ou seja, o polo positivo da molécula. Alguns nucleófilos muito comuns são a hidroxila, a própria água como solvente, podendo participar da reação com suas hidroxilas, a amônia, uma vez que o nitrogênio tem um par de elétrons livres, o íon cianeto, os tióis, os tioésteres, o iodeto e outros grupos. Agora vamos ver quais são os tipos de substituição nucleofílica. SN1, substituição nucleofílica alifática unimolecular. É o tipo de substituição que ocorre em duas etapas, sendo que a primeira etapa, lenta, é a saída do grupo abandonador da molécula do substrato, com consequente formação de carbocátion. A segunda etapa de SN1, rápida, é a entrada do nucleófilo, ou seja, a reação entre ele e o carbocátion formado na etapa anterior. O segundo tipo de substituição nucleofílica é a SN2, substituição nucleofílica alifática bimolecular, cujo mecanismo consiste em uma etapa única, a entrada do nucleófilo ao mesmo tempo da saída do grupo abandonador, não se formando o carbocátion. Veja, mecanismo de SN1. Este carbono é um carbono sp3, tetraédrico, e terá a mudança de sua hibridização para sp2 planar, pela saída do leaving group, ou grupo abandonador. Este é o carbocátion que, numa segunda etapa, sofre o ataque do nucleófilo e, pela sua planaridade,
o ataque do nucleófilo ocorre tanto por um lado quanto pelo outro, gerando como produto uma mistura racêmica oticamente inativa. Veja um exemplo. Aqui temos o cloreto de terquibutila, formando o íon cloreto, cloreto sendo o grupo abandonador, e o carbocátion terciário, um estado intermediário da reação que se completa nesta segunda etapa pelo ataque de um nucleófilo no carbono que está com a carga positiva, o carbono terciário. Vamos ver agora o mecanismo de SN2. Veja que o nucleófilo ataca a molécula do substrato sem que o leaving group tenha saído por completo. Tudo isso ocorre numa etapa só. A consequência deste ataque é que ele ocorre sempre do lado oposto ao lado da saída do leaving group, acarretando em inversão de configuração. Veja este exemplo. Neste caso, o nucleófilo é o íon hidroxila e ele se aproxima e começa a interagir com a molécula do substrato ao mesmo tempo que o grupo abandonador, o leaving group, neste caso o brometo, vai se desligando do composto. Note a inversão de configuração que ocorreu. Repare no produto, compare-o com o reagente. Bem, agora vamos fazer algumas comparações entre os mecanismos de SN1 e SN2. Primeiro vamos falar da cinética da reação, ou da velocidade da reação. Lembrando que a velocidade de uma reação química é determinada pela etapa lenta, e sabendo que em SN1 a etapa lenta é a formação de carbocátion, que envolve somente a molécula do substrato, é somente esta, a molécula do substrato, que aparece na lei cinética. Ou seja, a velocidade de uma reação que ocorre por SN1 é igual à constante K, dependente da temperatura, vezes a concentração em mol por litro do substrato. O nucleófilo não aparece na lei cinética, porque seu envolvimento na reação ocorre apenas na etapa rápida do mecanismo. Aliás, este é um dos motivos pelos quais chamamos de SN1. A reação é unimolecular, ou seja, a sua cinética depende de apenas uma espécie química, a molécula do substrato, e o expoente da concentração é igual a 1. Já em SN2, como a entrada do nucleófilo e a saída do grupo abandonador ocorrem simultaneamente, numa única etapa, a velocidade da reação depende das duas espécies reagentes, o substrato e o nucleófilo. Desta forma, temos que a velocidade de uma reação que ocorre por SN2 é igual a constante vezes a concentração do substrato vezes a concentração do nucleófilo, razão pela qual chamamos de SN2, ou bimolecular, ou seja, a cinética depende de duas espécies reagentes, a reação sendo de segunda ordem, porque a soma dos expoentes é igual a 2. Continuando o nosso estudo comparativo entre SN1 e SN2, vamos agora ver o que ocorre em termos da estereoquímica. Por SN1, ocorre a racemização, ou seja, a formação de 50% de um enantiômero e 50% do outro. Desta forma, a mistura assim chamada de mistura racêmica
é oticamente inativa, ou seja, não gira o plano da luz polarizada. Por SN2, como o ataque do nucleófilo se dá pelo lado oposto ao da saída do grupo abandonador, teremos 100% de inversão de configuração. Vamos ilustrar esta explicação. Lembre-se do que foi falado agora há pouco. Como o carbocátion formado por SN1 é planar, a estrutura permite o ataque do nucleófilo pelos dois lados, em igual proporção, 50% de cada lado, resultando em racemização. Já no caso de SN2, há um impedimento estérico no que se refere à entrada do nucleófilo pelo mesmo lado da saída do grupo abandonador, ou seja, esta impossibilidade acarreta no ataque do nucleófilo pelo lado oposto, com inversão de configuração. Vamos continuar nossas comparações. Rearranjo de estrutura ocorre em que caso? Por SN1 ocorre, uma vez que se forma o carbocátion, e um carbocátion menos estável pode sofrer rearranjo intramolecular com formação de uma estrutura mais estável. Por exemplo, um carbocátion secundário pode vir a se rearranjar internamente por deslocamento de grupos e tornar-se um carbocátion terciário mais estável. Já em SN2, não ocorre rearranjo, porque não há formação de carbocátion. E quanto à reatividade do substrato, aqui representado por Rx, um haleto de alquila, o que podemos concluir? Vamos discutir brevemente este quesito, que será mais bem desenvolvido em nossa próxima aula. Um haleto de alquila, que dê origem a um carbocátion terciário, reage preferencialmente por SN1, porque o carbocátion terciário apresenta um impedimento estérico para o ataque nucleofílico, porque os grupos alquílicos são grandes, além de estabilizarem a carga positiva do carbono por efeito indutivo. Por outro lado, um haleto de metila não apresenta impedimento estérico, possibilitando geometricamente o ataque nucleofílico ao mesmo tempo da saída do grupo abandonador. Desta forma, haletos de metila reagem pelo mecanismo de SN2. Daremos continuidade ao tema em mais 2 aulas, uma especificamente sobre os carbocátions e outra sobre os fatores que determinam se uma reação ocorre pelo mecanismo de SN1 ou pelo mecanismo de SN2.